Boas-vindas, pessoal. A gente está aqui com mais um podcast na prática da Fundação Wadawani, uma fundação que está preocupada em a gente trabalhar a parte de empregabilidade e empreendedorismo em diversos países, e o Brasil é um deles. Eu sou Grace e a gente está aqui com uma convidada super especial para falar um pouquinho sobre como que a gente constrói um diferencial competitivo e uma marca confiável baseado no modelo da Azarve. Então, nossa convidada de hoje é a Melissa Pulice. Ela é Head de Legal na Zarve. Então, conta para nós um pouquinho de o que que a Zarve faz e um pouco como que a Zarve está construindo essa marca confiável. Grace, obrigada pelo convite, a Fundação Wadawani também. A Zarve é uma plataforma SaaS de gestão de riscos operacionais para veículos de frotas, né? Os nossos clientes são todos pessoas jurídicas que ou possuem frota própria ou terceirizam frota, como locadoras, cooperativas de veículo e etc. A nossa plataforma, ela traz uma tecnologia para um mercado hoje que é extremamente amador. Todos os proprietários de veículos que não fazem seguro dos veículos, porque o seguro fica muito caro depois de 100 veículos na frota, eles sofrem muito com a perda desse veículo quando há um furto, um roubo, uma inadimplência, uma apropriação indébita, por exemplo. Então, nós trouxemos uma tecnologia que é altamente proprietária para poder realizar análise de monitoramento, gerenciar ocorrências e, em último caso, recuperar esses veículos que são perdidos e que foram perdidos por furto, roubo ou ocorrência de qualquer outro crime relacionado aos veículos. Bom, como é uma tecnologia muito disruptiva nesse setor, nós temos que tomar um cuidado para, primeiro, mostrar que a nossa tecnologia funciona, então prestar muita atenção nas taxas de sucesso, tanto de monitoramento quanto de recuperação de veículos, e no segundo momento, a partir da demonstração da taxa de sucesso, nos tornarmos conhecidos no mercado, né? Hoje, qualquer locadora que tenha aí por baixo 5, 10 mil veículos em sua frota, se ela tem alguma intercorrência com esses veículos, ela tem que acionar diversos prestadores de serviço. Um para tentar localizar o veículo, outro guincheiro para colocar o carro em cima, mecânico se precisar de alguma falha mecânica para recuperar esse veículo, enfim. É todo um universo que nós trouxemos uma tecnologia para unificar numa única plataforma. E o que é importante lembrar é que quando nós criamos uma marca, nós precisamos deixar uma marca no mundo. E a ideia da Zarve é que nós iremos tornar o mundo mais seguro. Por quê? Porque a Zarve consegue localizar qualquer veículo em qualquer lugar do Brasil, a qualquer momento, ainda que esse veículo não possua rastreador GPS instalado. Então, a nossa grande tecnologia vem daí. Nós recebemos dados desses veículos de diversas fontes e, por isso, nós trazemos uma tranquilidade ao nosso cliente que é proprietário desse veículo. Obviamente, hoje só lidamos com empresas e no futuro a gente quer chegar até a pessoa física da Grace, por exemplo, que não vai precisar ter mais um seguro para furto e roubo de veículo, né? Ela vai simplesmente utilizar a tecnologia das AVE para se sentir segura com o seu bem. Ai, maravilha, olha só, né? Muito disruptivo e tem todo um planejamento aí de longo prazo da gente conseguir desenvolver novas soluções a partir disso, né? Melissa, acho que um ponto importante que você já tocou sobre esse diferencial competitivo que vocês têm. Se você puder falar quais foram os maiores desafios nessa jornada de construção desse diferencial, né? E de repente falar um pouquinho do como que foi essa chegar lá nesse diferencial. Olha, a jornada da construção foi, ainda é, né, bastante desafiadora. Como eu disse, o mercado hoje ele é extremamente amador. Se resolve tudo por WhatsApp, empresas Uhum. muito desconectadas, e aí o cliente, que é o proprietário da frota, ele fica perdido, sem saber se de fato ele vai conseguir localizar aquele veículo. Então, para que ele não tenha o dissabor de ter um veículo perdido, a Zarve se antecipou. E aí, para se antecipar e tentar monitorar e não deixar que este veículo seja roubado, nem furtado ou inadimplido, por exemplo, nós tivemos que superar algumas barreiras. Então, primeiro, obviamente, da tecnologia, né? Como integrar todos os dados desses veículos dos nossos clientes numa plataforma que possa, com inteligência artificial, ah, desenvolver
eh, redes de comportamento desse veículo para poder emitir alertas, né. Então, o carro da Melissa geralmente anda segunda, quarta e sexta no mesmo horário, no mesmo trajeto, então a inteligência ela começa a receber esses inputs e ela vai aprendendo como funciona o comportamento daquele veículo, independentemente se é a Melissa ou não que está dirigindo, porque a gente foca muito no veículo. Então o primeiro grande desafio foi treinar a nossa inteligência artificial para que ela pudesse reconhecer esses comportamentos e emitir os alertas, né. Esse é o primeiro momento. Segundo, entrar no mercado, ainda que seja amador, dos agentes, né, que são, conhecidos como prontas respostas. Então, são esses agentes que sobem aí num veículo, numa moto e vão tentar localizar o carro que já foi furtado, que já foi roubado, ou está com uma inadimplência e por exemplo, o GPS foi desconectado. Então, como convencer esse mercado amador que ele pode utilizar a nossa tecnologia, ele se cadastrar no nosso aplicativo para prestar um serviço para o nosso cliente, de uma forma segura, porque nós temos no aplicativo uma comunicação direta com a Polícia Militar. Então, esse desafio ele veio muito de como lidar com a cultura de um mercado muito fechado, muito amador. Então, eu poderia resumir nessas duas grandes, as duas grandes barreiras que nós tivemos aí que superar nesse começo de empresa. É muito difícil realmente, né, Sim, você inserir num mercado que é cultura, você tem que educar esse mercado para criar a demanda, né. perfeito. Então, acho que é muito importante, assim, até a gente falar na sua experiência, Melissa, qual que foi o papel ali da formação empreendedora para ajudar novos empreendedores a consolidar um diferencial? Porque a gente está falando aqui da Zarv, esse diferencial para a Zarv, mas qual que, na tua opinião, é esse diferencial ali e para fazer essa formação acontecer para esses novos empreendedores? Eles devem focar nisso de primeiro momento ou eles devem se preocupar isso no longo do processo? É uma construção que pode ficar tranquilo quando ela chega num primeiro diferencial ou ela precisa ser adaptada ao longo do tempo? É. Nós temos algumas ideias assim que nós colocamos em prática na Zave, né? Então, a primeira delas é que nenhuma startup morre de sede, ela morre afogada. Porque as ideias são inúmeras. Então, quando Sim. você está desenvolvendo alguma coisa disruptiva que vai, né, que vai quebrar algum mercado, superando essas barreiras, você precisa, num primeiro momento, priorizar. Quais são as ideias que você de fato vai empreender? Porque as ideias vão existir. Você provavelmente vai pensar na tua empresa para os próximos 5 anos, a partir do momento que você tem aquela ideia colocada na prática. Mas se você não priorizar, você se perde. E aí, quando nós vamos para um mercado novo, que nós vamos, né, quebrar essa barreira de aceitação, as ideias vão surgir aos montes, Grace, porque os clientes que estão vendo aquela tecnologia, eles começam, mas por que que vocês não fazem isso? Me ajudam com isso, olha que bacana, isso daqui eu também tenho esse problema. E aí a gente fica naquela ansiedade de querer resolver o problema. Porque, como eu disse, nas árvores a gente quer tornar o mundo mais seguro. Então, qualquer alegação, qualquer dúvida que um cliente nosso trouxer, nós imediatamente vamos querer transformar aquilo num produto. E nós temos que ter calma. Então, uma orientação que eu daria para os empreendedores nesse momento de desafio, né, de quebrar barreiras no mercado é, primeiro, tenha calma, priorize, né, as ideias, execute uma a uma, não tenha pressa, né? Essa ideia eu quero uma startup unicórnio, isso já mudou bastante, né? Nós estamos aí em 2024, a gente pensa muito numa startup camelo, a gente tem que ter resistência, resiliência para atravessar o nosso deserto. E esse deserto de quebrar barreiras, ele é longo. E se não conseguirmos priorizar, a gente não vai ter resistência suficiente para passar pelo deserto. Então, nas árvores a gente fala, primeiro, não vamos morrer afogados. Segundo, vamos ser uma unidade camelo. Vamos com calma para penetrar nesse mercado e conseguir fazer com que a nossa cultura seja de fato apreendida pelos nossos clientes. Porque o nosso futuro é chegar no B2C. Nós queremos chegar na pessoa física, que é quem mais sofre com seguro, que é quem mais sofre com furto, que é quem mais sofre com roubo, né? Então, eu acho que, assim, a ideia mesmo de passar para os empreendedores é, obviamente, não desistir, ter resiliência, né? E principalmente priorizar. Senão você não consegue emplacar as suas ideias disruptivas. Não tem jeito.
E ainda sobre esse assunto um pouquinho, como que vocês fazem esses experimentos para testar novas ideias? A gente aplica muito a metodologia do Steve Blank e do Eric Rice na nossa empresa, né. Então, assim, a parte do teste é o MVP completo do Eric Rice. Então, desenvolva um protótipo mínimo, minimamente acessível para o cliente e para que nós possamos aplicar na prática e teste, teste, teste. Colha feedbacks o tempo inteiro. Se você não colher feedbacks, você nunca vai melhorar a sua V0 para ela chegar a uma V1, para ela chegar a uma V2. Então, se nós não tivermos uma escuta ativa, por mais que o nosso fundador sonhe, nós nunca vamos conseguir vender um produto, porque nós não sabemos o que o cliente de fato quer comprar, né. Então, eu acho que o beabá de qualquer empreendedor é estudar os 4 passos para a epifania do Steve Blank e a metodologia do Eric Rice, que foi aluno do Steve Blank, que é a startup enxuta. Então, com isso, você consegue concatenar as ideias, executar e fazer com que você consiga passar pela resiliência do deserto aí da startup Camelo. Olha só, um monte de dicas aí preciosas para quem está ouvindo a gente com a Melissa. E agora sim, para a gente falar um pouquinho, né, e voltar sobre a parte de construção de uma marca confiável e de qualidade, Melissa, como que você enxerga essa relação de qualidade do serviço e a percepção do consumidor? Porque a gente não controla tantas coisas, mas a gente pode controlar esse processo de feedback e ter um bom processo, certo? Sem dúvida, eu particularmente sempre achei que o consumidor ele tem razão, por mais que ele não tenha. A gente tem que partir da premissa de que ele tem razão. Ele está usando o seu produto, ele está usando o seu serviço, ele te contratou para uma prestação de serviço ou de um produto. Então, qualquer feedback que ele for dar, nós temos que ter uma escutativa. E a escutativa é escutar, apreender, se necessário, realizar um post-mortem, que a gente fala, que é entender por que que aquela dor do cliente para mim me soa muito pesada ou que é inadequada ou que não serve, sair desse estágio de furor e depois, com uma lógica, entender por que que se chegou àquele feedback, né. Então, para construir uma marca de qualidade, toda vez que nós testamos, nós colhemos feedbacks. Ah, não estamos testando? Vamos colher feedback da mesma forma. E se o cliente não dá feedback porque, em tese, está tudo bem, ainda assim eu vou colher feedback. Então, é muito importante que se colha feedback o tempo inteiro, mesmo que o cliente esteja satisfeito, mesmo que ele esteja com você há 1 ano, há 2 anos, comprando o seu serviço ou comprando o seu produto. É ele que vai, inclusive, abrir a sua mente para as melhorias que você precisa fazer no serviço ou no teu produto. Então, a sua pergunta para mim, ela é perfeita, porque é intrinsecamente conectada uma coisa à outra. Não tem como se ter qualidade num produto ou no serviço se não se colher um feedback profundo do consumidor. É ele que te dá uma visão, porque você está ali o dia inteiro envolvido na construção daquele produto ou daquele serviço, mas você não consegue pensar ou olhar de fora. É muito difícil. Às vezes a gente está o dia inteiro, o tempo inteiro, dedicado para a construção de algo que não faz com que você tenha tempo para, inclusive, você sair da caixinha e olhar e falar: puxa, será que é dessa forma? Será que eu estou no caminho certo? Então, se você não tem um olhar externo, você nunca vai melhorar. Nunca. Essa é a premissa que a gente tem dentro da empresa. Perfeito, a gente tem que sair da caixinha, pessoal. E acho que é importante pensar, né, quais são essas estratégias que a Zarv hoje utiliza para gerar essa confiabilidade, e daí pensando nas diversas áreas que compõem uma startup. Bom, as estratégias são, nossa, são diversas. Vamos São lá. Nós, dentro das áreas, nós temos, obviamente, as big rocks, que nós chamamos, que são os desafios e estratégias para o ano da empresa como um todo. Geralmente são 3 ou 4, né? Não faz sentido criar muitas pedras grandes a serem, ultrapassadas, porque senão se cria metas muito impossíveis de cumprir, e aí, obviamente, vem um desânimo, né, porque fica tão longe, tão difícil.
Então, nós sempre colocamos 3 ou 4 grandes e aí nós quebramos essas big rocks em estratégias por áreas, né. Então, o desafio comercial sempre vai ser trazer mais clientes, colocar mais veículos na nossa base ativa. A estratégia da área de parcerias e relações governamentais, que é uma área que eu cuido também, trazer mais parceiros para que a gente possa ter inputs das placas veiculares no Brasil, né. Hoje nós temos parceiros que nos fornecem leitura inteligente de placas em câmeras, em antenas de RFID, em imagens de satélite. Então, são estratégias de como alcançar esses parceiros, tornar esses parceiros atrativos para o nosso negócio, para que nós possamos ter a nossa inteligência ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depois nós vamos para a área de operações. A área de operações é a área que lida com o dia a dia do nosso cliente, a área que está fazendo o monitoramento inteligente, que está entendendo o que a inteligência artificial está trazendo para poder recuperar os veículos, né? Hoje a nossa taxa de sucesso é de 92%, mas ainda tem esse 8% que eu não consigo recuperar. Depois nós vamos para a área de tecnologia, que aí sim são os nossos grandes heróis, né? Que vão transformar toda esse emaranhado aí de dados em tecnologia, tanto na nossa plataforma para o cliente que vai acessar, quanto no aplicativo para os agentes, né? Porque nós temos aí agentes cadastrados no Brasil inteiro, que prestam serviços de guincho, de mecânico, de pronta resposta, de eletricista, de borracheiro, enfim, tudo que for necessário para devolver o veículo intacto para os nossos clientes. Então, eh, essas são as grandes áreas aí da empresa que nós temos que atacar, com estratégia. E, obviamente, andar de mão dada com o marketing, né. Agora a Zarve ela tem aparecido mais nas redes sociais, eh, tem feito campanhas, assim, muito educativas, porque, como eu disse, o mercado é muito amador e muito fechado. Então, para trazer uma tecnologia para algo que ninguém pensou, se não nos tornarmos conhecidos com estratégia de marketing a médio, curto e longo prazo, não adianta ter todo o resto. Ninguém vai querer contratar a ZAF. Então, eu acredito que a ideia que tem que ser deixada para os empreendedores da Wada One é: se não tiver estratégia macro da empresa quebrada em setores, a gente não consegue fazer a empresa andar para frente. Não tem jeito. É, a gente tem que aprender a delegar e organizar as coisas, né? Sim, tem que quebrar em OKRs, que a gente fala, em KPIs, né, que são os indicadores, as metas, tem que acompanhar, né, fazer um acompanhamento trimestral. Isso são grandes exemplos, que deram certo no mundo corporativo tradicional, nas grandes empresas. E não é porque você está numa startup que eu não posso trazer o que tem de bom do mundo corporativo. Com Eu acho que certeza. essa troca ela tem que ser muito boa, muito saudável, né? Então não faz assim, estou numa startup, estou num setor informal. Não, né? Quando nós temos aí metas, grandes metas, indicadores para poder acompanhar, a gente consegue crescer de uma forma saudável. Perfeito. E a gente pensando agora sobre estratégias de negócio, como que a gente faz isso acontecer, já precisou pivotar algum momento, algum dos produtos que vocês têm? Se você puder trazer um exemplo prático de como foi isso, o quão desesperador foi, e quais foram as iniciativas que vocês usaram para driblar esse processo? Vou trazer, que isso foi sensacional. A gente não pivotou 100%. Existem startups que fazem isso, eu acho que faz muito sentido, dependendo da jornada da startup, mas no nosso caso, nós começamos a Zarve com a ideia de recuperar os veículos que já foram furtados e roubados, né. Então é uma dor que já existe no mercado de quem é proprietário de grandes frotas, porque, como eu disse, não tem seguro, então eles perdem esse veículo. E perdem, assim, uma média de 3 a 4% da frota total, né. É muito prejuízo financeiro. Muito bem. Quando tivemos o primeiro cliente, que tinha diversos veículos já perdidos e tentando recuperá-los, nós entendemos que ele não tinha um processo muito saudável de negociação e contratação com os clientes dele. Então, é uma empresa, na verdade, locadora de veículos. Ela alocava os veículos, ela não fazia uma verificação, uma validação daquele potencial cliente. E essa empresa específica, que foi a nossa primeira do teste, do MVP, como eu disse, ela sofreu muito com quadrilhas organizadas.
em causar danos a locadoras. Então, eh, só que era assim, eu vou dar um exemplo, real. Uma mulher foi lá alocar 10 veículos nessa locadora. Ela tinha uma empresa PJ recém-aberta, empresa bonitinha, toda saudável, perfeito. A locadora olhou, viu a documentação básica, alugou 10 carros. No mês seguinte, esses 10 carros já não estavam mais no sistema da locadora. Os rastreadores GPS já tinham sido desligados e ninguém encontrava esses veículos, e muito menos a mulher, né? E aí, quando nós estudamos esse caso, nós vimos que, na verdade, ela era a laranja de uma quadrilha toda especializada em fraudar locadoras. E os veículos simplesmente desaparecem, né? Desliga-se o rastreador GPS, troca-se placa, faz dublê, faz cabrito, né? Que são essas nomenclaturas aí de adulteração de veículo. E a empresa simplesmente, a locadora, perdeu 10 veículos em questão de um mês. Então, com essa queixa, nós vimos que havia um comportamento criminoso já instituído em diversas locadoras. E nós fomos fazer um benchmark com as outras locadoras para entender se isso acontecia, e de fato acontecia e ainda acontece muito. Então, nós tivemos a ideia de desenvolver um novo produto, que seria um produto anterior, que é o quê? Uma ferramenta automatizada de validação cadastral, para que a gente pudesse dar uma segurança maior para o nosso cliente. Então, nós desenvolvemos do zero. Existem diversas ferramentas de background check, né, no mercado hoje, mas o diferencial da nossa é que nós escutamos a dor do cliente e nós aprofundamos essa verificação. Então, nós verificamos não só os dados cadastrais, não só os dados financeiros, mas nós adicionamos duas etapas de verificação, que é a verificação da rede de relacionamentos. Então, a gente faz uma rede de grafos pegando sócios, parentes, até o nível de primos, sobrinhos, para a gente poder entender o comportamento daquela pessoa que quer locar um carro. E fizemos também a verificação processual. Porque hoje a maior parte das ferramentas, elas trazem só uma listagem de processos judiciais que a pessoa tem. E nós treinamos a nossa inteligência artificial para que a inteligência entrasse em cada processo, interpretasse os processos e pudesse dizer para a locadora: olha, esses processos que a Melissa tem não são tão preocupantes. Ou esses processos que a Melissa tem, de fato, são muito preocupantes. Ela tem um perfil fraudador, ela provavelmente vai te dar um problema. Então, eu sugiro que você não loque nenhum carro para a Melissa. Então, isso foi pivotar, porque a- chamou a nossa atenção no começo e nós paramos a nossa produção para poder desenvolver esse produto. E esse produto se chama Zarv ID. Ele hoje é vendido diretamente pelo nosso site, ou uma locadora que queira, ela faz uma contratação um pouco mais extensa, mas qualquer pessoa pode consultar dados cadastrais de qualquer outra pessoa de uma forma mais profunda e muito rápida, porque o resultado sai ali em menos de 2, 3 minutos. Então, a gente trouxe uma segurança, esse produto ficou até maior do que a análise, e agora a análise está crescendo porque o Zarvedi cresceu demais. Então, foi uma forma de pivotar, mas a ideia acabou completando o que a gente se propõe a fazer, que é ter uma solução de ponta a ponta para proteger esse veículo, né? Então, protege na entrada, porque se aquele cliente, potencial cliente, não tiver o perfil, ele não vai ser locado, e protege até o fim, que é eu devolver esse veículo caso ele tenha uma inadimplência, um furto ou um roubo. Maravilha. Olha só que oportunidade legal, né? Porque pegar essa parte de background check, isso os bancos usam muito, essa parte de análise de crédito na parte ali comercial. Então é um pouco trazer, né, oportunidades e inovações que acontecem em outros setores que já estão super difusas e a gente conseguir implementar em outros setores que não tem às vezes nada disso. Então isso foi muito bom, porque viram meio que um cartão de visita de vocês, né, para entrada nesses clientes, para vocês poderem Muito. vender soluções mais complexas posteriormente. Perfeito, é bem isso. E o mais engraçado é que nós saímos um pouco só do mercado de frotas, porque agora nós temos imobiliárias usando o Arvedi para os clientes de locação, nós temos departamentos jurídicos usando o Arvedi para a localização de devedores em processos judiciais, nós temos seguradoras usando para a concessão ou não de seguro de veículos, bancos, instituições financeiras, enfim, abriu todo um leque de oportunidades que nós ficamos bastante surpresos, porque um produto ficou maior do que
a ideia inicial da empresa. E isso é muito comum de acontecer em startup, né? Com certeza. Até porque a solução de vocês, ela é complexa. Sim. Então, ao mesmo tempo que com essa nova solução vocês conseguem algo mais simples, mas que também tem sua complexidade, e explorar vários outros segmentos que trazem mais fortaleza ali para a própria marca de vocês, né? Então, isso é bem interessante. E Melissa, assim, se você pudesse dar algumas dicas para os empreendedores que estão com a gente nessa jornada, se eles precisarem pensar ali em mudar ou adaptar, né, o seu modelo de negócio, que dica tu daria? Como eu disse, ouça primeiro o teu cliente, mas ouça com vontade. Depois, faça uma pesquisa de mercado, desenvolva um protótipo mínimo, teste para ver se é possível se pegar uma atração e de fato escalar esse produto ou esse serviço. Eu acho que o ponto grande aí da epifania é, de fato, ouvir, testar, E para sempre fazer isso. e aí sim colocar em produção, né? Com certeza. Eh, todo começo de startup é muito isso, né? É muito acerto e erro. Mas quando a startup já está em desenvolvimento, como é o caso da Zarve, se surge a ideia de novos negócios, num primeiro momento tem que ver se faz sentido dentro daquilo que você se propôs a resolver como dor do mundo, né? Porque se sair muito daquilo, talvez tenha que ser uma segunda empresa, não seja a mesma empresa, né? Mas se fizer sentido, destaque uma parte da sua equipe para desenvolver essa escutativa, o feedback, o teste, né? Os protótipos, e a partir do momento que você tiver isso, e aí sim entenda que aquilo é uma nova unidade de negócios, que às vezes pode ficar até maior do que a sua unidade de negócios principal ou inicial, e não tem problema, desde que tenha dentro do propósito. Ou então, abra uma segunda empresa, né? Como eu disse, a startup ela não morre de sede, ela morre afogada. Então, as ideias elas aparecem aos montes. Só precisa encaixar o momento, o timing, e dentro do propósito que você se colocou para resolver da dor do mundo. Mas é perfeitamente possível. Perfeito. E essa é a dificuldade que a gente vê as pessoas tendo, né? De fazer uma boa validação, inclusive. Como fazer um bom MVP. Se você puder só trazer mais um ponto em relação a esse tópico, de o que que vocês consideram uma validação bem feita? Uma validação bem feita é uma validação constante. Não é a primeira validação. E eu vou te dar um exemplo. Nessa busca ativa de parceiros de câmeras que fazem leitura de placas, eu acabei chegando até uma empresa grande de transporte de valores. O transporte de valores não tem a ver com o core business da Zarv, certo? Muito bem. Quando eu cheguei até essa empresa, a empresa não tinha leituras de câmeras nos veículos de transporte de carga, né? Que são equipados com câmeras. Eh, então, eu achei que naquele momento a parceria não iria para frente. Mas a empresa propôs para a Zarv um desafio, que é: vocês não querem me ajudar a tornar o mundo dos transportes de valores mais seguro? Então, dentro do propósito que vocês não querem abrir uma brecha para resolver o problema do transporte de valores que sofre roubos especializados, né? Aqueles grandes assaltos a carros fortes, bancos e etc e tal, né? Então, quando isso foi proposto, voltando, desde que faça sentido na nossa empresa, nós destacamos uma equipe para estudar o que seria o desenvolvimento dessa tecnologia preventiva a assaltos a carros fortes. Olha a complexidade de onde se chega a partir de uma escutativa do cliente. Muito bem. Fizemos uma incursão no cliente, nesse potencial cliente, né? Acabamos assinando um termo de POC, que é prova de conceito, né? Uhum. Para que a gente possa desenvolver com sigilo, com exclusividade, etc. E nós vivemos em constante escutativa desse parceiro. Então, faz, testa, instala, vai, faz, testa, instala. E a partir do momento que nós temos uma V0 a partir de diversos testes consolidada, nós temos uma primeira validação. Não é a validação perfeita, é a primeira validação. Coloca-se em prática, no dia a dia.
Escuta-se novamente, tem a segunda validação. Então, a validação perfeita de um cliente, ela é uma validação constante, ela nunca vai parar, porque você sempre vai ter melhorias para fazer no teu produto, no teu serviço. Se você achar que você não tem mais nada para melhorar, você está no ramo errado. A startup, ela tem que ter uma melhoria constante, né? Então, na prática, a gente faz isso quase todos os dias. Com clientes, óbvio, dos nossos produtos e serviços mais principais, e agora com os nossos parceiros que nos trazem a possibilidade de criar unidades novas de negócio. Então, a validação, se ela não for constante, ela não é perfeita. E acho que importante falar nesse ponto é que o mercado está constante mudando. Então, se a gente não olhar para as mudanças que estão acontecendo, a gente não está num mundo estático, a gente está numa vida muito dinâmica, tudo muda o tempo todo. Então, a validação, ela se complementa nesse ponto. Como é que você vai validar uma única vez e dizer, nossa, o meu produto é perfeito, mas você tem que pensar a longo prazo a sustentabilidade desse negócio e desse produto. Se você quiser ainda ter um posicionamento de estar nesse mercado e continuar atendendo esses clientes. Perfeito, Melissa. A gente está entrando agora mais nas dicas práticas para os empreendedores, tá? Então, a gente está fazendo um compilado agora das principais dicas que a gente trouxe até então, dentro desse podcast. Então, se a gente puder só recapitular um pouquinho para meio que criar um manualzinho de boas práticas, então a gente pensar ali, você compartilhando umas 3, 4 dicas principais para a gente fazer essa categorização e quase que um mini processo para as pessoas levarem debaixo do braço quando estiverem pensando em empreender. Então, se tu puderes fazer esse recapitulado. Eu acho que de todo o nosso papo aqui, as dicas mais preciosas que eu poderia dar foram as dicas que nós experimentamos isso na prática nas aves, são, primeiro, priorize, né? Priorize as ideias, a ordem, o tempo e se fazem de fato sentido com o propósito da dor que você quer mudar no mundo. Essa é a primeira. Se você não priorizar, você vai se perder, né? A estatística mostra de cada 10 startups, 7 quebram em 5 anos. E não é por falta de dinheiro, não é por falta de investimento, não é por falta de equipe, de bons talentos. É por falta de direção, de execução e de priorização. Então, priorize, é a primeira. Elenque o que faz sentido, priorize e tente executar de acordo com aquela primeira priorização. Essa priorização ela também tem que ser revista de tempos em tempos. É como você disse, ela não é estática, né? Novas ideias surgem, né? Então, é necessário pivotar um produto, é necessário pivotar alguma coisa na startup? Repense, mas sempre priorize. Acho que é a primeira dica. A segunda dica, construa um protótipo mínimo para que você possa testar na prática com clientes reais. Se você não fizer isso, você sempre vai achar que vai resolver a dor do mundo sem de fato saber se aquela dor está sendo resolvida. Então, valide os testes de um protótipo mínimo com clientes reais. A terceira dica é sempre obtenha feedbacks constantes, né? Para você ter uma validação boa e perfeita daquilo que você está construindo para deixar de marca no mundo, ouça sempre os seus clientes, constantemente. E por mais que ele esteja feliz com o seu produto, ainda assim colha feedbacks. Porque em algum momento da jornada do seu cliente, ele vai ter algum ponto a adicionar para que você possa melhorar aquele teu produto. E eu acho que a última dica é não tenha pressa. Não queira ser um unicórnio, você vai se tornar um unicórnio. Mas não queira sair correndo para ser unicórnio, a gente já passou dessa fase. Hoje nós temos muito dinheiro de investimento, nós temos investidores que de fato trazem aquele smart money, né? Aí eu vou até fazer um parênteses. Escolha investidores que de fato trazem uma mentoria. Dinheiro por dinheiro tem, mas isso não muda a vida de uma startup. O que muda a vida de uma startup é pegar investidores que de fato te ajudem, te peguem pela mão e te façam chegar até onde você quer chegar, né? Já passou da fase dos investidores escolherem as startups. Hoje são as startups quem escolhe seus investidores, né? Então, saiba escolher bem para você conseguir chegar onde você quer chegar. Eu acho que são essas as dicas assim maiores aí que eu poderia deixar de
De pontos de importantes. pontos importantes para os empreendedores da Wadawani. E eu acho que um ponto importante também para a gente adicionar uma pergunta que não estava no roteiro. Uhum. Já que estamos com a rede de legal da startup, quão importante é a parte de ter uma assessoria ou um time jurídico pensando em empreender? Essa é uma pergunta muito bacana, Grace. O João Costa, que é o nosso fundador da Zarve, ele é um empreendedor em série, a Zarve já é a quarta startup dele, mas ele fez questão de ter um jurídico desde o dia um, né? Eu sou a 01 da Zarve, né? A gente brinca dentro de casa. E por que isso? Porque ele entendeu que era necessário que nós tivéssemos uma fundação, uma estrutura para gerar uma credibilidade maior, né? A startup, mesmo que ela seja uma startup criada na sala de casa, entre amigos de escola e amigos de faculdade, em determinado momento, ela vai precisar de termos jurídicos documentais mínimos, ela vai precisar de rodada de investimento para falar com investidores, ela vai precisar de elaboração de contratos para os novos clientes ou provas de conceito para desenvolvimento gratuito de uma funcionalidade. Enfim, nós vivemos numa sociedade extremamente civilista. Não vale o que eu falo para você, vale o que eu escrevo e o que eu assino. E para isso você precisa de uma orientação jurídica. É óbvio que eu não vou dizer que, olha, você precisa de fato ter um jurídico interno. Quando se tem um jurídico interno é muito mais rápido, é muito melhor. Por quê? Porque você tem ali a disponibilidade de um advogado para todo o time da startup o tempo inteiro. Quando nós não temos a possibilidade de ter um advogado interno e vamos para uma prestação jurídica terceirizada, tem-se, obviamente, o apoio, mas talvez não tenha essa rapidez, essa fluidez tão necessária. Então, eh, eu lido com todos os stakeholders das startups, da nossa startup, todos. Então, fornecedores, clientes, investidores, né, rodadas de investimento, eu faço toda a parte jurídica ali da empresa, faço o apoio jurídico aos decisores. E isso é muito importante, né? Nós temos o CEO, mas nós temos um time de liderança que precisa tomar ali medidas e decisões no dia a dia, na prática, que dentro das árvores eu tenho um lema que eu digo: me consulta para não ter que me contratar. Por quê? Fica mais caro se tiver que me contratar. Então, Justo. fale comigo antes, né? Fale comigo antes, eu consigo. Por quê? Porque um advogado, ele é treinado para os cenários mais catastróficos, né? Nós somos treinados para pensar em tudo de ruim que pode acontecer. E aí a gente consegue dar um norte, a gente consegue escrever um documento jurídico que faça sentido. Então, se puder ter um apoio jurídico desde o início, a startup ela cresce de uma forma mais estruturada. Se tem regras de compliance, se tem regras de compliance, seja de proteção de dados, que está muito em voga hoje em dia, compliance anticorrupção, né? Nós temos aqui no Brasil uma das maiores legislações sobre eh, corrupção no Brasil para proteger, inclusive, as startups que fazem estruturas internacionais e lidam com investidores internacionais, que são regidos pelo FCPA, que é uma legislação norte-americana muito severa. Então, assim, todo esse conhecimento que talvez a startup queira ter só daqui 5 anos, talvez seja tarde demais. Então, se ela puder antecipar e trazer um jurídico, o crescimento da startup é completamente diferente, É, vai estar sustentado e ancorado desde o dia um. desde o dia um. E olha que essa é a dica de um empreendedor em série, então a gente precisa anotar esses pontos. É justo. Maravilha, Melissa. Acho que foi um ponto bem importante, uma dica super valiosa. Sabemos que não é sempre que a gente pode, às vezes, trazer um talento assim desde o dia um, porque há vários cenários, né? Porém, ao mesmo tempo, como que a gente poderia trazer, por exemplo, pessoas que atuam nessa área, dessa parte jurídica, mas que têm essa pegada de negócios como tu? Onde estão esses talentos? É, não sei dizer assim especificamente, mas eu acho que isso vai muito da natureza da pessoa, né? Eu, antes de ser a head de legal das Arve, eu sempre fui advogada, sempre tive escritório e também trabalhei no setor público. Então, eu sempre tive que me vender, digamos assim, e vender o meu trabalho, né? Então, quando você tem um advogado que tem uma visão um pouco maior de negócio, de
de negociação mesmo, de tratar com clientes, de orientar, de ter um perfil mais de liderança, você tem um braço direito para um CEO, né? Perfeito. É perfeito isso. Mas isso é perfil, né? É perfil. Eu costumo brincar, né, nas árvores, como nós temos 4 gerações trabalhando lá, eu sou da geração X. A geração X, ela é completamente diferente de uma geração Z, por exemplo. Então, o nosso fundador, ele trouxe talentos de diversas gerações porque ele entendeu que eram perfis necessários e acabaram gerando um casamento muito bom dentro do time fundador, né? Então, acho que a experiência de vida também conta um pouco, experiência de trabalho. O advogado, quanto mais experiente, mais calejado ele é. Eu também comecei com 20 anos, eu também fui inexperiente, mas a Melissa de 45, ela é completamente diferente da Melissa de 25, né? Nós somos mais resilientes, nós já vimos muita coisa. Então, por conta dessa experiência, trazer essa bagagem para uma startup é incrível, é incrível. Então, obviamente, se eu puder recomendar, é óbvio que eu vou recomendar. Mas eu não sei se existem tantas Melissas por aí, né? Justo. Por isso que a gente está tentando formar outras Melissas Sim. para a gente conseguir ter essa sustentabilidade, né? Esse crescimento do ecossistema de inovação e de startups. Melissa, queria agradecer muito o papo de hoje. Acho que você trouxe coisas valiosíssimas para quem está empreendendo e que são pontos a serem olhados e com carinho para tentar incorporar nessa jornada. Principalmente startups que estão querendo investimento em algum momento. É muito importante. Tem muitas questões que podem ser muito facilitadas desde o dia quando a gente está começando a estruturar, e que muitas vezes, muitas startups acabam sendo dissolvidas por questões, inclusive, de brigas entre os próprios sócios, que às vezes questões jurídicas resolveriam totalmente esse ponto. Então é muito bacana a gente conhecer um pouquinho mais da Zarv, o trabalho incrível que vocês estão fazendo, e bacana que é muito usando já tecnologias novas e que já estão super difusas, né, como inteligência artificial e outras oportunidades, porque falando aqui contigo, a gente consegue pensar em várias ideias de aplicabilidade que no dia a dia talvez a gente não teria esses insights. Então eu queria agradecer muito a tua presença e esse papo conosco. Obrigada, Melissa. Eu que agradeço, Grace, mais uma vez também a Fundação Adawane. Eh, eu acho que cada vez mais que incentivarmos empreendedores a terem ideias, testarem e crescerem de forma saudável, o mundo tem muito a ganhar. E eu fico feliz de ser uma mulher que está me entrevistando. Eh, Gostaria que tivéssemos muito mais mulheres no mundo das startups, no mundo corporativo também. É uma luta constante para que mulheres possam se posicionar, né? Possam exercer com brilhantismo o trabalho. Então, fico feliz que a Wadawane tenha você como apresentadora desse podcast na prática e incentivar outras mulheres também a virem para o mundo das startups. Eu fiquei 20 anos no mundo corporativo, estou há 4 nas startups, eu posso dizer, são mundos completamente diferentes, mas que se completam e sempre que tivermos a oportunidade de, como mulheres, crescermos e mostrarmos o nosso trabalho e o nosso valor, faz todo sentido para as próximas gerações que virão. Então, eu fico muito feliz, agradecida mesmo, de coração. E qualquer coisa, estamos lá nas árvores tentando tornar o mundo mais seguro. Perfeito, incrível. É isso, é sobre a gente inspirar e a gente conseguir construir e escalar também essas possibilidades. Obrigado, Melissa. A gente fica aí para a próxima. Logo mais a gente vai ter novos conteúdos, então nos acompanhe. Obrigado.